eu precisei de ajuda, foi esse tipo de história que me ajudou a clarear a mente, foi esse porquê do explante de silicone. Então esse vídeo é pra eu contar pra vocês a história do porquê eu fiz o explante. Não estava bem quando eu tava com silicone e eu vou explicar agora pra vocês o porquê de tudo e todo o processo, tá? Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Michele. Tô gravando esse vídeo aqui de casa mesmo. Já vou pedindo desculpa caso tenha barulho externo, né? Da próxima janela, às vezes passa carro e tal. Mas o importante é a mensagem que eu venho passar nesse vídeo pra vocês. Eu não sou blogueira, né? Não trabalho com internet hoje, quem sabe um dia. Eu decidi fazer esse vídeo porque quando eu precisei de ajuda, foi esse tipo de história que me ajudou a clarear a mente. Foi esse tipo de história que Deus colocou pra mim, para que eu entendesse o que eu tava passando. Então eu tô aqui retribuindo a todas as mulheres que me ajudaram e para poder ajudar também as mulheres que precisarão ou que têm curiosidade de saber o porquê do explante de silicone. Então esse vídeo é para eu contar para vocês a história do porquê eu fiz o explante do meu silicone. Hoje, pode perceber, eu já tô sem. Eu tinha intenção de gravar o vídeo antes de tirar, mas a minha cabeça, o jeito que tava, eu não conseguiria gravar com detalhes ou com clareza pra vocês, porque eu não estava bem quando eu tava com silicone e eu vou explicar agora pra vocês o porquê de tudo e todo o processo, tá? Em janeiro de 2013, eu achava que eu não tinha seio, né? Aquele sonho de menina de querer ter seio, né? Formadinho, arrumadinho. Assistia televisão, via as mulheres e achava bonito e eu não tinha seio. Então eu tinha aquele sonho, né? Um dia eu quero colocar silicone, um dia eu quero colocar silicone. E assim eu fiz. Depois do meu primeiro filho, conversei com meu esposo, ele sempre me apoiou. E decidi colocar silicone, né? Não tinha o dinheiro para colocar à vista na época. Lembro que peguei empréstimo de cartão de crédito para fazer. Eu fui ao médico, falei do meu sonho, né, de ter seio. E a única solução apresentada para mim na época foi a prótese de silicone. Nada foi falado sobre a doença de silicone, nada foi falado sobre a síndrome ásia e nada foi falado também sobre outras possibilidades de preencher o seio sem precisar colocar as próteses de silicone. E uma menina, né? Eu falo menina, eu tinha 20 e poucos anos e ainda tinha cabeça de menina, zero maturidade nessa parte de saúde e muita vontade estética, né? De ter aquela estética bonita. E o médico, né? Eu me lembro que os únicos riscos que o médico me passou na época era de rejeição, de ter que tirar praticamente imediatamente, e do câncer de mama, só que quase nenhuma mulher tem, então a gente fica animada de colocar. Eu sempre fui saudável, né? Nunca tive problemas de saúde e eu pensei, bom, comigo não vai acontecer rejeição, não vai acontecer nada disso e tal, então vamos colocar. E sendo super incentivada pelo médico de colocar a prótese, né? Assim como acontece com todas as mulheres, eu acredito que até hoje, né? Assim, as mulheres vão com um sonho no consultório, e o médico vende o sonho, né? Que é o que ela quer, então o médico vende aquele sonho ali. Não vou generalizar, existem bons médicos, depois que eu comecei a pesquisar, existem bons médicos que falam a realidade da prótese de silicone, porém, comigo não foi assim, né? E eu sei que existem muitos que não falam disso também. Então eu coloquei o silicone em 2013, janeiro de 2013. E assim, vivendo minha vida normalmente, não tive rejeição logo que coloquei, né? Eu tava me achando super bonita, né? Que lindo, seio direitinho, pezinho e tal. Eu tenho as costas bem pequenas e eu falei pro médico que eu queria ter o seio grande. E isso também, assim, na minha opinião, foi um baita de um erro, né? Porque com as costas pequenas e a prótese grande, fica desproporcional. Ficou bastante desproporcional, assim. Eu coloquei 350 gramas, 350 ml e para umas costas bem pequenininha. Então ficou assim, quando coloca a roupa, que o sutiã junta e o decote fica certinho, fica bonito. Mas quando tira, dá pra ver que tá desproporcional, porque sobra seio aqui do lado. Eu não via mais a minha silhueta, né, a minha cintura. Então eu coloquei um tamanho acima do que poderia pro meu tamanho de pessoa, né. Tem 1,65 e sou bem pequena nas costas, assim, de cintura. Então ficou bem desproporcional. Mas na época eu achei lindo, maravilhoso, era o que eu queria. Então,
zero julgamento do médico na época, né? E coloquei. Em 2017, 4 anos depois, eu comecei a ter algum sintoma, né? E eu não imaginava que era o silicone em si. Eu tive um pouquinho de depressão, aquele sentimento assim de não querer viver. E ao mesmo tempo eu tava bem, aí de repente eu decaí, eu falava, o que é isso, né? Eu nunca tive isso. Falei, parece que eu tô com depressão. E aí alguns episódios de me machucar, né? Bater, dar murro em parede. Eu tenho lembrança de que eu ficava dando murro em parede, murro em porta, querendo me machucar, assim, pra ver se a cabeça voltava ao normal. É uma coisa de louco, assim, só quem teve depressão entende como que é essa coisa de você querer se machucar, sentir dor em algum lugar pra esquecer a loucura que tá passando na sua cabeça. Enfim, pelo menos comigo foi assim. E eu tive esse primeiro sintoma, mas não associei, obviamente, e passou. Falei, não, vou viver minha vida, vou melhorar. E assim foi passando. Continuei trabalhando. Eu tava finalizando a faculdade nessa época. Eu terminei minha faculdade em 2018. Então, passou. Quando foi em 2019, eu tive o meu segundo filho, o Heitor. Quando passou aquela fase do puerpério, que a gente não fica muito bem, eu falei pro meu esposo, olha, eu preciso voltar a fazer academia, fazer uma aula de dança, voltar a fazer o vôlei, que eu amo, porque a minha cabeça não tá boa. Então, eu ainda não estava bem. E passado o puerpério, o Heitor já tava com 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses mais ou menos. O puerpério, assim, dizem que dura até 2 anos, né? Que os hormônios vão se regular até 2 anos de idade. Então eu esperei esse prazo, tentando me entender, né? E tentando ficar bem ao mesmo tempo. E aí quando ele fez 2 aninhos, aí eu coloquei ele na escolinha e fui fazer academia, fui fazer aula de dança, né? Pra ver se melhorava. E voltei pro vôlei, foi bem nessa época que eu voltei pro vôlei. Quando ele fez 2 aninhos, foi 2021, mais ou menos. E aí, continuei fazendo as minhas atividades físicas e tal, aí dava uma melhorada, dava uma recaída, melhorava, recaída. E então eu fui ao médico novamente, porque eu tava tendo irritabilidade, tava tendo alergias, né? Eu tive diagnóstico de rinite nessa época, mais ou menos assim, fiz exame de alergia, né? Todos os componentes alérgicos lá deu reação. Aí tive diagnóstico de rinite nessa época e comecei a ter sinusite também nessa época. Mas, gente, olha o tanto que é aleatório os sintomas, né? A gente nunca vai conectar. Aí eu comecei a sentir alterações de humor muito forte, irritabilidade muito forte. Comecei a usar óculos porque me deu sensibilidade à luz. Então eu comecei a usar óculos nessa época para trabalhar, para assistir televisão, para olhar o computador. Eu trabalhava no computador, então eu achei que fosse isso, né? Comecei a usar óculos nessa época também. Só que os sintomas emocionais estavam me prejudicando, eu não estava conseguindo me sentir bem. Então eu fui ao médico novamente, fui no ginecologista, né? Porque eu achava que era uma associação com a TPM, só que não acontecia só na fase da TPM. Mas eu pensei, deve ser uma TPM desregulada e tal, então eu vou ao ginecologista. E eu nunca tive menstruação desregulada, minha menstruação sempre foi muito regradinha, certinha, no dia certo, quantidade certa. Então eu falei, não sei o que pode estar acontecendo hormonalmente, mas vamos lá. Fui ao médico, ao ginecologista, contei pra ele mais ou menos, né, o que tava passando, e ele me encaminhou pro psiquiatra, né? Ele nem perguntou o meu estilo de vida, ele não perguntou se eu praticava exercício físico, se eu me alimentava bem, nada. Ele simplesmente me passou pro psiquiatra. E a gente sabe que quando a gente não tem uma vida saudável, de boa alimentação, de exercício físico, né, uma constância, assim, de bons hábitos, pode causar alterações hormonais, pode causar problemas emocionais também. Então o médico não fez nem questão de saber sobre isso e já me indicou ao psiquiatra. Fui ao psiquiatra, contei de novo a história, o psiquiatra também não me investigou em nada, não quis saber de nada. Simplesmente me passou um remédio tarja preta, porque falou que eu tava com depressão e que a depressão de 2017 teria voltado. Enfim, graças a Deus, eu não tinha no meu coração que eu precisava tomar remédio tarja preta, que eu precisaria tomar remédio forte para depressão e essas coisas.
Eu pensava, eu só preciso entender o que tá acontecendo pra eu tratar isso. Eu não vou tomar esses remédios fortes porque eu tenho vontade de viver, eu tenho alegria e tudo mais. É só picos, né, decaídas assim que acontecia. Então eu não tomei remédio nem nada. Passou mais um tempinho, eu voltei a trabalhar nessa época, né? O Heitor nasceu em 2019. 2021 foi quando eu voltei, assim, pus ele na escola, voltei a fazer exercício físico, vôlei e tal. Passou alguns meses, eu tive uma proposta de trabalho, voltei a trabalhar. Aí nesse meio tempo nós mudamos de casa e tal. Gente, vai ficar longa a história, mas é pra vocês entenderem tudo, tá? Todos os sintomas que eu tive e tal. E isso eu gostava de assistir dessa forma, entender tudo que tinha acontecido com as mulheres. Então por isso que eu vou fazer assim também, tá bom? E então, nesse meio tempo nós mudamos de casa. E eu comecei a trabalhar de forma remota para uma empresa em São Paulo. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, então eu trabalhava como analista de negócios, analista de sistema, analista de requisitos. Então eu trabalhava nessa área sistema, né? Nessa área de TI. E comecei a trabalhar de forma remota em casa. Aí eu pensei, o Heitor vai continuar na escola só à tarde, fica comigo de manhã. E isso eu passando todos esses transtornos emocionais que eu tava. E comecei a trabalhar. E é um trabalho que demanda muita atenção, eu precisava ficar em call, né, em ligação, pela manhã, pela tarde, e às vezes o Heitor estava comigo, então eu comecei, aquele nervosismo que eu estava sentindo de forma esporádica, começou a ser constante, o estresse estava muito alto, né, eu estava muito estressada, e aí nessa época, eu comecei, já era 2022, eu comecei a ter aquelas crises de irritabilidade que eu tive lá em 2017, voltou com toda a força. Eu tava muito nervosa, voltei a querer me machucar dando murro e tal, em porta, em parede. Eu quebrei a porta da casa que a gente morava num ataque de irritabilidade que eu tive. E isso eu tô falando pra vocês, os sintomas que mais pegava comigo da parte emocional, mas tem sintomas físicos, eu vou falar todos aqui pra vocês, tem uma listinha aqui. Então eu comecei de volta a procurar médicos de novo. Falei, gente, isso não é normal, eu não estou me sentindo bem, né? Eu estou com sintomas estranhos. Aí eu pesquisava na internet sobre, aí eu via transtorno disfórico disso, transtorno daquilo e tal. E aí eu falei, eu vou no médico de medicina integrativa pra ele me ver por completo, pra eu descobrir o que tá acontecendo comigo. Então eu fui ao médico, né, um médico integrativo, e ele fez um check-up comigo, ele fez exames de tudo que vocês imaginarem, exame de sangue completíssimo, exames de vitaminas, eu não vou saber todos os termos pra vocês, mas ele fez um check-up geral comigo. Nesse check-up, lá na época, já tinha dado baixa de vitaminas, tinha dado baixa de B12, baixa de vitamina D, baixa de vitamina C, se eu não me engano, B1, B6, e a ferritina tava baixa também. Então, assim, deu muitas vitaminas baixas. E aí ele quis me complementar, né? Passou algumas vitaminas ali complementares. E me recomendou colocar o implante hormonal. É um implante que várias mulheres colocam, que ele vai repondo hormônios, só que ele é artificial. Ou seja, eu ia colocar mais um adjuvante no meu corpo, né? Eu imagino que seja considerado adjuvante, porque não é natural. E ele me recomendou isso, ele falou, você vai tomar as vitaminas e aqui quando você voltar no retorno a gente vai colocar o implante. Nesse tempo que eu fiquei tomando as vitaminas, eu fiquei raciocinando se eu colocava aquele implante ou não. Eu não tava me sentindo à vontade, feliz com aquela solução, vamos dizer assim. Além de ser caro, né? O implante era R$6.000. E, enfim. Aí eu falei, eu não me sinto à vontade de colocar este implante. Então, voltei nele no retorno, né? Ele perguntou se eu tinha tomado as vitaminas, se eu tinha tido alguma melhora. Eu falei que não, mas que eu não colocaria um implante hormonal. Beleza. Percebam, já tinha dado vários sintomas e já tinha dado muita queda de vitamina, ferro baixo, né? Que é aquele começo de anemia. E o médico não associou hora nenhuma a prótese de silicone. Nem eu, né? Eu nem imaginava. Ok. Continuei tomando as vitaminas. Não tava melhorando, não tava me sentindo bem. Procurei outro médico, fui numa endocrinologista. Falei, agora eu vou numa médica que entende da parte hormonal e tal, pra ver se me dá uma solução. Eu fui nela, ela me pediu exames, fora das vitaminas que ele tinha pedido, ela me pediu exame da parte da tireoide, né, de TSH,
E, se eu não me engano, ela pediu do T4 também. E ela tinha visto os resultados dos exames que eu fiz com ele. Aí ela falou assim, olha, sua tireoide está alterada e o ferro tá muito baixo, a gente vai ter que tomar ferro. E aí ela me deu o remédio da tireoide e me deu comprimido para tomar, para repor o ferro. E eu fui tomando e nada melhorava, nada melhorava. E eu só fui piorando os sintomas que eu estava. Eu já vou falar pra vocês os sintomas. Eu fui piorando. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, Deus, fui falar com Deus, né? Devia ter recorrido a Deus desde o começo. A gente deixa pra recorrer a Deus só em último caso, ao invés de recorrer no começo, né? Foi assim comigo. Depois de ter ido em vários médicos, eu não melhorei e fui falar com Deus. Falei, Senhor, só o Senhor sabe o que tá acontecendo comigo. Eu vou em vários médicos e nenhum deles me ajuda efetivamente. Eles falam isso, falam aquilo de vitamina e tal. Repõe as vitaminas e nada acontece. Então, eu te peço que me dê a luz, que me mostre o que eu tenho para que eu vá na raiz do problema e resolva. Porque eu estou cada vez mais doente e os médicos que deveriam me ajudar não estão conseguindo me ajudar. Eu não falei pra vocês, mas eu também fiz psicóloga nessa época. Eu fiz 6 meses de psicóloga. Eu fiz alguns treinamentos, né, que me ajudaram muito, mas não era cura. Treinamento emocional. Fiz terapia profunda, né, com a parte da análise corporal. Me ajudou em algumas coisas também, mas não me curava. E a psicóloga também não estava adiantando. Então, eu recorri a Deus, que era o único que poderia me ajudar. E ele, em sua infinita bondade, logo, assim, praticamente de imediato, já me mostrou o caminho. Eu estava assistindo a Renata Mais, que, pra quem conhece ela, né, ela fala de elegância, de se vestir bem, de visagismo, de maquiagem, de bons hábitos, enfim. Eu seguia ela. E um dia eu estava assistindo o vídeo recente dela, né, e apareceu no final o vídeo, assim, dela. O silicone está me matando. Aí eu falei, como assim? Né? Fiquei curiosa e assisti ao vídeo dela que ela falava do implante de silicone também. E para minha surpresa, os sintomas que ela tinha eram praticamente os mesmos que o meu. Eu fiquei muito chocada com a informação sobre a doença do silicone, a síndrome ásia, né? E daí eu comecei a assistir mais vídeos sobre. Aí a própria Renata Mais me recomendou a Ariela Amaral, se eu não me engano é assim o nome dela. Assisti o vídeo dela também sobre o explante, e aí ela fez um vídeo muito detalhado falando sobre a doença do silicone, sobre a síndrome ásia, e eu assistia, quanto mais eu assistia, mais clareza aquilo me trazia. Mas eu tinha certeza que o meu problema era também a prótese de silicone. E eu fiquei feliz, eu lembro de ficar feliz de quando eu tava assistindo, por eu ter encontrado finalmente a solução. Eu agradeci a Deus, falei, finalmente Deus me mostrou o que era o meu problema, né? E assim eu continuei estudando, continuei vendo vídeos, vi vídeos sobre a síndrome ásia, sobre a doença de silicone, vários relatos das mulheres que tinham implante de silicone e deram a doença do silicone. Quando retiraram a prótese, melhorou muito dos sintomas. Então, eu fiquei maravilhada de ter conhecido o problema, né? Falei, Senhor, muito obrigada, e agora eu vou atrás da solução. Fui atrás de saber qual o valor do implante de silicone, como que funcionava, como tinha que ser feito o implante, não, o explante de silicone, né? E assim eu continuei estudando. No momento, naquela época, eu não tinha... Naquela época que eu falo, gente, foi no final do ano passado que eu assisti esses vídeos. Aí do final do ano passado pra esse ano, os sintomas fizeram assim, ó, explodiram. Só que, como eu pedi a Deus, o Senhor me mostrou a solução, eu já sabia qual era o problema, né? Quanto mais eu estudava, mais eu tinha certeza daquilo. E eu entreguei de novo na mão de Deus, falei, Senhor, eu não tenho condição de fazer esse explante, né? É uma cirurgia mais cara do que o implante. Eu não tinha dinheiro, né, naquele momento pra fazer, mas eu deixei nas mãos de Deus pra Ele criar os caminhos para que eu pudesse fazer a retirada das próteses e me sentir saudável novamente. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que mais ou menos ali em 2022, eu comecei a me olhar no espelho e não gostar mais do tamanho das próteses que eu tava. Aquela desproporcionalidade que eu falei pra vocês lá no começo, quando você coloca, fica aqui, né? O seio fica bem alto, então tava certinho. Ele vai caindo, vai caindo. Então, essa desproporção de tamanho começou a me incomodar muito, porque o seio estava mais baixo.
e muito grande pro lado. Eu tive o Heitor, né? Tive um filho depois do silicone. Engordei, emagreci um pouco, mas o seio ficou maior do que quando eu coloquei a prótese. Então, assim, tava muito desproporcional. Eu estava me olhando no espelho e já não gostando mais do tamanho que tava. Mas na minha cabeça eu pensava, quando der 10, 11 anos, que eles falavam que com 10 anos você tinha que ir ao retorno, quando der mais ou menos essa fase, talvez eu vou tirar e colocar um menorzinho. Por quê? As próteses têm 10 anos de garantia, né? A que eu coloquei tinha 10 anos de garantia. Então eu pensei, quando for pra trocar, eu vou colocar uma menorzinha. Isso era na minha cabeça lá na época, que eu não sabia que eu tava com a doença do silicone. Quando Deus me mostrou que o problema era as próteses, eu já estava totalmente liberta da vaidade de ter seio grande. Porque quando eu fui descobrindo que o problema era o silicone, Deus colocou uma vontade maior ainda em mim de tirar as próteses e não colocar nada, né? Óbvio, eu não vou tirar a doença e pôr doença em mim. E eu já não estava mais preocupada com o tamanho de seio. Eu só queria tirar aquilo de mim. Eu queria tirar o que estava causando tanto problema em mim e ficar saudável. Aí você pode perguntar, mas Michelle, por que o silicone te deixou doente? Vou explicar pra vocês. Eu tô com a minha prótese aqui. Eu percebo tanto que ela tá murcha. Quando você coloca, ela é formadinha. Agora ela já tá mais murchinha. O que acontece? Quando a gente coloca isso dentro da gente, o nosso corpo tem uma reação automática, inflamatória, para nos proteger disso aqui. Porque isso aqui não faz parte do ser humano. Quando a gente tem uma ferpa que entra no dedo, por exemplo, o nosso corpo inflama aquele lugarzinho ali da ferpa para expulsar aquilo, né? Para tirar aquele corpo estranho de dentro de nós. E assim funciona o nosso sistema imunológico, ele nos protege, né? E imagina isso aqui, com vários metais, toxinas, né? É um plástico com silicone, enfim. No momento que isso aqui entra no nosso corpo, o nosso corpo gera essa reação inflamatória, criando uma cápsula de pele em volta da prótese, para nos proteger disso aqui, porque ele não consegue expulsar isso aqui do corpo. Então ele gera essa pele em volta, essa cápsula, para nos proteger da prótese de silicone. Mas qual é o problema? Essa cápsula que o nosso corpo gera, ela tá conectada com o nosso corpo. Eu não vou saber os termos médicos, né, gente? Eu tô falando pelo que eu aprendi, pelo que eu estudei, mas procurem mais informações científicas, né, sobre isso. Essa cápsula, ela tá vascularizada, né, tem vasinho nelas. E a prótese de silicone, ó, a prova tá aqui pra vocês verem, que ela vaza, ela tá murcha de quando eu coloquei. Ela não rachou pra vazar silicone, porém, ela sua silicone, é como se fosse um sangramento, um suor de silicone, que se chama gel bleeding. Esse gel aqui de dentro começa a suar pela cápsula, e entra em contato, pela cápsula não, pela prótese, e entra em contato com a cápsula que o nosso corpo gerou. E nessa cápsula que vasculariza, né, ele vai toxinas de silicone pro nosso corpo todo, então pode ir para todos os órgãos que a gente tem. No meu caso, o que mais me prejudicou foi a tireoide, porque o meu corpo gerou anticorpos para combater a minha tireoide, que era saudável. Lembra quando eu fui na endócrino, deu alteração na minha tireoide? Eu já tinha dado alteração na tireoide também na gravidez do Heitor. Depois voltou, aí quando eu fui na endócrino ela viu que tava de novo. Essas alterações na tireoide, ou seja, a minha tireoide estava parando de funcionar. Mas eu não associei que era o silicone. E quando eu fui estudar sobre a síndrome ásia, eu entendi. A síndrome ásia é a síndrome autoimune induzida por adjuvantes. Isso aqui é um adjuvante, né? Assim como tantos outros que existem no nosso corpo. Então, o meu corpo gerou uma síndrome autoimune, uma doença autoimune, que combate a minha tireoide saudável. Por que ele estava combatendo a tireoide? Por causa dos vestígios de silicone que tinha nela. Então, quando eu fui ao médico, eu fui em outro endocrinologista pedir exames de anti-TPO para ele, né? Para ver se eu tinha gerado os anticorpos da tireoide. Ele não acreditou em mim na época, ele riu na minha cara, na verdade. Os médicos tendem a rir de você quando você fala da doença de silicone. Mas enfim, eu fui decidida que eu queria saber se eu tava com a síndrome ásia. E para minha surpresa, o resultado do exame, o normal tava inferior a 9. O meu deu 273,9. Então essa foi a confirmação de que eu estava com a síndrome autoimune gerada pelas próteses. E
E eu já sabia, né? Deus já tinha colocado no meu coração que era o silicone. E aí, quando eu fui estudar a doença do silicone, eu fui ver os exames, né? Os exames não, os sintomas. E existem 50 sintomas mais relatados, né? Pelas mulheres que têm a doença do silicone, pela FDA. A FDA é o órgão que regulariza as próteses de silicone lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é como se fosse a Anvisa. Então, eu vou falar aqui pra vocês quais os sintomas que eu mais estava com relação à doença do silicone. Ó, eu estava com ansiedade, fadiga crônica, que é um cansaço que nunca passa. E você fica assim... Por exemplo, esse tanto que eu já falei aqui com vocês, se eu ainda tivesse com a prótese, eu estaria já fadigando, bufando já, porque eu era muito cansada. O meu pulmão parece que não respirava normalmente. Dor nas juntas, né? Dores articulares, névoa cerebral. Nossa, a névoa cerebral, gente. Pra quem me segue no Instagram, já viu postando story, eu perdia totalmente a linha de raciocínio pra falar. O seu cérebro realmente fica assim, nevoado, você não lembra o nome das palavras, você perde o fio da meada na hora que você tá conversando, você fica parecendo que você, sei lá, que você não tá batendo bem das ideias. Era horrível. Aí a dificuldade de concentração, perda de memória, vertigem, eu tava ficando muito zonza, né, o tempo todo. Eu tava jogando, como eu falei pra vocês, eu voltei pro vôlei, né, em 2021. Faço parte do time aqui da minha cidade, do time Valquírias. E às vezes eu tava jogando, me dava tontura, né, a vertigem me dava fraqueza. Eu esquecia que eu tava no jogo, assim, me dava um desligue, assim, no cérebro. Eu apagava, de repente voltava, tipo Windows mesmo, indo e vindo. Então tava me prejudicando muito no esporte também, principalmente a fraqueza muscular, né. Eu tive intolerância à temperatura, né, eu sentia muito frio. Minha pé é ótimo, né, gente? Minhas mãos e meus pés eram gelados, muito gelados, de tanto frio que eu sentia. Sensibilidade à luz, né? E como eu falei pra vocês que eu desenvolvi a sensibilidade à luz, eu tive que ir ao médico, aí eu comecei a usar óculos, aquele astigmatismo forte pra caramba. Sensibilidade a som, alguns barulhos eu não suportava, eu simplesmente não suportava ouvir alguns certos tipos de barulho. Aí deu a sinusite, a perturbação visual, às vezes assim, eu tava normal, de repente, é como se o olho embaralhasse, assim, era muito ruim. Dor de cabeça, eu nunca tinha tido dor de cabeça, gente. De repente eu comecei a ter muita dor de cabeça, forte, 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 muito forte. Igual a Virgínia tem falado que tá sentindo dor de cabeça, né? Algumas mulheres já relataram pra ela que era silicone, e realmente pode ser o silicone. Aí a depressão, que eu tive uma depressão muito forte. Diminuição da libido, acaba caindo um pouco, né, a libido. Alterações extremas de humor, eu tinha muita irritabilidade. Dor nos seios, às vezes me dava pontada assim do lado esquerdo, eu colocava a mão, aí eu achava que era por causa de menstruação, mas nem sempre era na época da TPM, então eu não sabia de onde vinha a dor. Oscilação de peso, eu sempre ficava subindo, descendo de 4, 5 quilos pra cima e pra baixo. Eu tive alguma intolerância alimentar ali com maracujá, às vezes eu tomava leite e me dava irritabilidade. Aí eu tive a doença autoimune, né, que é a do Hashimoto, a tireoidite Hashimoto. Alguns sintomas de fibromialgia, às vezes meu braço doía muito. Suor noturno, nos últimos meses eu tive muito suor noturno. Tava frio, eu tava coberta. A madrugada gelada e eu suando. Não era de calor. Eu tava com frio e o meu corpo suando, gente, sua tudo. Um dos piores sintomas era o suor noturno. Falta de ar, nossa, como eu tinha falta de ar. Tinha asma, né, como eu falei pra vocês, deu a renite no exame de alergia e a asma, né. Aí, consequentemente, muita falta de ar também nesse período. Eu tive inflamação, né, no corpo todo e dor na tireoide. Como eu tô passando pela Hashimoto, né, que eu acredito, creio em Deus que ela vai entrar em remissão, eu tô conversando aqui no vídeo com vocês e a tireoide dói muito. Mas eu tô fazendo todo o processo pra melhorar essa tireoidite. Sonolência, eu tava dormindo o tempo todo. Qualquer lugar que eu sentava, se eu encostasse a cabeça, com certeza eu ia dormir, não importa o horário que fosse. Eu tinha muita sonolência. Manchas na pele, comecei a ter várias manchinhas, mancha no seio, mancha nas costas, não sabia de onde vinha. E nos últimos meses, nos últimos 2, 3 meses antes do explante, eu tive despertar noturno. Eu tava acordando
Eu tinha muito sono, né? Então eu ia dormir, aquele sono profundo. E de repente eu acordava de madrugada, do nada, sem o porquê. E não conseguia voltar a dormir. Era muito difícil eu voltar a dormir quando eu tinha esses despertares noturnos. Esses são os sintomas que eu tive. Mas tem, né, os sintomas que a FDA diz que mais são relatados pelas mulheres. A doença de silicone existe, ela tem vários artigos científicos. Aqui no Brasil, os médicos falam pouquíssimo ou quase nada sobre, né? Eu comecei a seguir o Dr. Eduardo Fleury, se eu não me engano é esse o nome dele. Ele é um dos pesquisadores sobre a doença do silicone, sobre o vazamento de gel, né, nas mulheres. E alguns médicos já que falam sobre a doença e falam sobre o explante. Mas quando eu fui procurar para fazer o explante, esse médico em específico, é o Dr. Rogério, se eu não me engano, ele é de São Paulo, o valor do explante dele era R$40 mil. Aí eu falei, bom, não é viável para mim. Aí eu fui na doutora Karen, que é aqui de Ribeirão Preto, perto. Aí o valor do explante dela é 25 mil. Isso, gente, isso aqui em 2024 nós estamos, né? Eu fiz a cirurgia de explante dia 24 de setembro. Hoje é dia 22 de outubro, quase um mês depois do meu explante. E o valor da cirurgia dela era 25 mil, lá em setembro, hoje eu não sei. E o valor do médico que eu coloquei aqui em Franca era 26 mil, não vou falar o nome dele pra vocês, eu não recomendo ele. Ai, porque a você não gostou? Sim, a cirurgia de implante eu gostei, ficou certinha, ele fez direitinho. Porém, eu fiquei um pouco chateada, né, dele não ter falado nada sobre a doença do silicone pra mim. E eu já fiquei sabendo algumas coisas, né, que ele não é a favor do explante, que ele fica incentivando as mulheres a colocar prótese, reimplantar, né, então assim, enfim, eu não vou recomendar esse médico pra vocês. E então, a Roberta Aquilino, que é daqui de Franca, hoje mora em Orlando, fez o explante dela, eu sigo ela, né, porque eu já fiz a minha sobrancelha com ela. E ela comentou que fez o explante dela, na época eu não prestei muita atenção. Aí quando eu falei do explante, a minha cunhada falou, olha, a Roberta Aquilino fez, pergunta pra ela qual médico, foi aqui em Franca. Aí eu lembrei verdade e perguntei pra ela, ela me recomendou o Dr. Frederico Alonso. O nome dele é Frederico Alonso Sabino de Freitas. Ele eu recomendo com todo o coração pra vocês, porque foi um anjo. Eu fui ao consultório dele, hora nenhuma ele me falou contra o explante de silicone. Muito pelo contrário, ele me perguntou qual o motivo de eu querer o explante. Eu falei sobre os meus sintomas, mostrei a lista pra ele. Ele viu alguns resultados de exame, ele falou assim, realmente, ao explantar, você vai ter alívio de vários desses sintomas, porque pode sim acontecer. E eu me senti muito bem quando eu fui ao Dr. Frederico, o valor do explante dele é R$16.500. Isso foi agora em setembro de 2024. O valor muito mais acessível pra mim. E ele, sem eu pedir, ele me falou que faria o explante em blocos, que é tirar a prótese com a cápsula envolta, né, completa. Ele falou, eu vou fazer o vídeo pra você ver de eu retirando, de eu tirando a cápsula da prótese. Então, assim, porque esse é o jeito certo de fazer explante. Se você estiver procurando explante, tem que ser em bloco. É a forma mais segura de tirar, né? Porque vamos supor que tira só a prótese e deixa a cápsula dentro de você. Pode ser que vaze gel dentro de você. Ou tira a cápsula depois, talvez fique algum resíduo de silicone dentro de você. Então, a única forma segura de você ter certeza que foi retirado total é fazendo o explante em bloco, né? Ou capsulectomia total, caso não dê pra tirar em bloco, mas o em bloco é mais seguro. E ele falou pra mim que falou que faria o vídeo, então assim, foi um anjo. Eu logo já fechei com ele, por quê? Lembra que eu deixei tudo na mão de Deus. Eu fui pesquisando tudo isso e não tinha como fazer o explante financeiramente. Mas Deus abriu um caminho, meu irmão me ajudou. E assim eu peguei o dinheiro com o empréstimo e fiz o explante com o Dr. Frederico. E ele também ia me entregar as próteses. Tinha outros médicos que não entregavam as próteses pra mim. E eu queria ver a prótese. Uma delas tá mais murcha que a outra. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas uma tá mais murchinha que a outra. E a do lado esquerdo tava virada. Quando eu fui tirar, ela tava nessa posição assim. Tava virada. Talvez por isso tava me causando dores do lado esquerdo, né? Enfim. Quais melhoras eu tive no explante, né? Instantâneo, assim. Melhoras... Vou olhar aqui a lista de novo pra falar pra vocês. Ansiedade, né? Hoje tem 28 dias da cirurgia. Não senti ansiedade mais nenhum dia.
Não senti fadiga, não tenho mais cansaço, eu acordo disposta, graças a Deus. Não tive nenhuma dor na junta. Não tive névoa cerebral, assim, não tive aquela coisa do meu cérebro apagar. A parte de esquecer palavras ou às vezes não, o raciocínio não vir completo, ainda estou melhorando. Mas, nossa, do jeito que eu tava já melhorou muito. Dificuldade de concentração, acabou. Não tive mais dificuldade de concentrar. Perda de memória também, não aconteceu mais nenhuma vez. Vertigem, não tive vertigem mais nenhuma, porque eu tinha vertigem assim, de levantar e ficar zonza. Às vezes eu tava em pé e já ficava tonta, não tive mais nenhuma vez. Fraqueza muscular, eu vou ter certeza absoluta, assim que eu voltar pro vôlei, né, eu ainda não pude voltar. Vou poder, com uns 60 dias mais ou menos de cirurgia, eu já poderei voltar, vida normal. Aí eu vou confirmar da fraqueza muscular. Mas a sensação que eu sinto é que eu estou mais forte, é uma sensação, né? Eu tenho uma sensação de quando eu voltar pro vôlei, eu vou estar muito mais disposta, eu vou estar saltando mais. Assim, primeiro que eu tirei esses pesos de mim, né? Segundo, que eu tenho essa sensação de saúde, né? Então, eu acredito que não vai ter mais fraqueza muscular. Intolerância à temperatura. Gente, acabou. Tem hora que até meu marido tá sentindo frio e eu não tô. Os meus pés e as minhas mãos não ficaram gelados, mas desde que eu tirei o silicone. A sensibilidade à luz passou também. Antes eu saía de casa, eu já tinha que pôr o óculos de sol, independente se estava sol ou não. Tinha muita sensibilidade à claridade. Hoje, graças a Deus, não acontece mais. Não tenho usado óculos de sol mais por necessidade. Sons. Algum som, um ou outro, eu ainda me sinto incomodada, mas não aquela sensibilidade que eu tava de não poder escutar de jeito nenhum. Isso, graças a Deus, não tive. Sinusite, nenhuma crise. Perturbação visual, nada. Dor de cabeça, nenhuma. Nenhuma dor depois que eu tirei o silicone. Depressão, não tive mais esses... Eu tinha uma queda emocional, assim, uma vontade de não viver mais muito forte. Hoje, quando eu tava na minha primeira TPM, né, depois da cirurgia, eu tive aquela queda emocional da TPM, normal, vamos dizer assim, e eu estava consciente dela. Antes, quando eu tinha essas quedas emocionais, era drástico, era forte. Assim, graças a Deus, eu nunca tive vontade eu nunca tive coragem, né, de chegar a fazer nada comigo, mas eu tinha vontade de acabar com a minha vida. Então, nossa, nem se compara a queda emocional que eu tive nessa TPM com as que eu tinha quando eu tinha silicone e depressão. Nem se compara, gente, tá muito melhor. Eu ainda vou continuar tratando essa questão de TPM, mas os sintomas nem se comparam quando eu tinha silicone. Libido, aparentemente voltou ao normal, né? Sim, só 28 dias, mas pelo que eu percebo, tá voltando ao normal. Alteração de humor, nossa, graças a Deus, não tenho mais aquelas quedas. Tive uma leve irritabilidade na TPM, mas é sucinto, né? As mulheres que têm TPM, sabe? Aquela coisa sucinta e logo volta. Antes eu tinha drástico e era vários dias no mês, não era só questão de TPM. Dor no seio nenhuma. Oscilação de peso, meu peso tá estável. Eu tomei suco de maracujá depois, sim. Não tive nenhum problema no estômago. A doença autoimune, né? Dizem que não tem cura, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer ela entrar em remissão com a boa alimentação e essas coisas. Mialgia, nenhuma dor. Suor noturno, acabou. Não tive suor noturno mais, graças a Deus. E olha que esses dias estão quentes aqui. Era frio na época, eu tinha suor noturno. Hoje tá calor e eu não tenho mais suor, graças a Deus. Falta de ar não tive nenhuma. Dor na tireoide eu ainda tenho, eu tô conversando aqui com vocês, ela tá doendo, mas por causa da Hashimoto, né, que eu tô tratando. Em breve ela entra em remissão também, em nome de Jesus. Sonolência, não tive mais. Nossa, gente, não acredito. Esses dias eu tava sentada assistindo televisão, né, assistindo dorama, que eu assisto. E eu tava assim, falei, gente, não me deu vontade de dormir. Que estranho, porque eu já teria dormido há muito tempo se eu tivesse ainda com as próteses. Despertar noturno não tive nenhum. E as manchas na pele estão esvaindo aos poucos. Eu tô até usando um produtinho nas manchas que ficaram pra ver se apaga, né? Mas não surgiu nenhuma nova, graças a Deus. Então, gente, hoje eu tô fazendo tratamento com uma nutricionista pra que a Hashimoto entre em remissão, né? Parei de comer glúten, lactose, evito ao máximo. Não tô conseguindo fazer aquela dieta limpinha ainda, porque tem o vício do doce, né? Infelizmente, eu tento ao máximo não comer, faço o que eu posso. Mas tomo os meus suplementos, tomo vitamina, né? Eu tive que fazer ferro na veia para melhorar a ferritina, tomar B12 intramuscular, tomar vitamina D, ainda estou tomando. Vou continuar com a B12 em gota, que a nutricionista pediu.
Ou seja, eu fiz reposição de vitaminas, mas o meu intestino tem que voltar, né? Funcionar certinho, finalizar aquela inflamação que teve, para o meu corpo conseguir absorver todas as vitaminas e voltar a funcionar bem e a tireoidite entrar em remissão, né? Que esse é o meu objetivo. E eu vou falando para vocês dos resultados, né? Vou colocar aqui a foto para vocês verem do antes e depois do explante. Tô muito feliz de ter feito o tamanho. Tô feliz com o tamanho que tá. Tá o meu tamanhozinho assim que combina comigo, né? As minhas costas e tal. Não tá enorme. Eu nem queria que ficasse enorme também. Mas mulheres, saibam que existem outras formas de você ter um seio bonito, arrumado, sem precisar colocar toxina em você. Hoje em dia eles falam que as próteses não vazam, que são seguras. Toda prótese vaza. Pesquisem mais, pesquisem os artigos científicos, pesquisem os médicos que falam. Toda prótese vaza. Lembra que eu falei pra vocês, todas vão suar. E ela vai suar na cápsula, que toda mulher gera a cápsula, porque é um sistema autoimune nosso, né? É uma reação autoimune. E com isso vai ter sintomas. Então, alguns médicos falam, o Dr. Leandro, se eu não me engano, ele fala, toda mulher vai ter a doença de silicone. Toda mulher em um momento ou outro vai ter que retirar, porque isso aqui faz muito mal para a saúde. E eu entendo você ter o sonho de colocar, né? O sonho de ter a prótese arrumadinha ali, o seio arrumadinho. Eu entendo porque eu tive esse sonho. Mas sabe, existem outras formas. Existe a lipoenxertia, existe a mastopexia, existe... Enfim, várias outras coisas. Procure o médico, pergunte. Mas, se possível, não coloque toxina no seu corpo. Ou se colocar, coloque sabendo que tem essa enorme probabilidade, possibilidade do seu corpo se inflamar e ficar doente. Então, priorize a saúde, né, acima de tudo. Se cuide, vá, faça a cirurgia se você quiser, mas tente fazer uma cirurgia que não coloque adjuvantes dentro de você. Enfim, se ame acima de tudo, peça guia de Deus. Se você tá hoje com silicone, tem sintomas, né, igual eu tive, não tem a condição ainda de um explante, entrega tudo na mão de Deus. Ele foi a minha condição, ele pode ser a sua condição. Entrega tudo pra ele que ele vai te ajudar também, né? E, bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha clareado alguma dúvida que você possa ter. Eu espero que eu tenha ajudado você que tinha alguma sintoma, alguma parte da síndrome ásia e queira fazer o explante e tava com dúvida. Eu espero que eu tenha te ajudado. Esse vídeo foi nesse intuito, né, de poder passar pra frente uma história que eu tive. E eu espero também ajudar vocês assim como eu fui ajudada por tantas outras mulheres, tá bom? Muito obrigada se você ficou até aqui. Desculpa esse vídeo longo, mas eu quis falar todos os detalhes para que vocês entendessem como foi esse processo, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Deus esteja com vocês.